Imagine que hoje é o último dia em que você precisa, obrigatoriamente, acordar para vender o seu tempo. O motor que sustentou sua vida até aqui simplesmente desliga. A partir deste segundo, você não é mais um avião em plena ascensão, impulsionado pelo combustível do seu salário ou do seu prolabore. Você acaba de se tornar um planador. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida acreditando que a aposentadoria é uma linha de chegada cronológica, um prêmio que o tempo concede por direito aos 60 ou 65 anos. A verdade é muito mais brutal e lógica. A aposentadoria não é uma data no calendário, é um estado de capital. Se a sua renda passiva líquida não supera o seu custo de vida em pelo menos 20%, você não está aposentado. Você está apenas em uma contagem regressiva para a insolvência. O choque de realidade que Charlie Munger nos deixou é que a liberdade depende de um único marco, um fulcro matemático que separa a dignidade da decadência acelerada. A tese central que a classe média ignora é que o seu custo de vida não cai na velhice, ele apenas muda de nome. O dinheiro que você gastava com viagens e lazer é rapidamente devorado pela inflação médica e pela necessidade de conveniência. Sema o combustível do trabalho, o que determina se o seu planador vai alcançar a pista de pouso com segurança ou cair de bico muito antes do destino é a altitude que você acumulou enquanto o motor ainda funcionava. Para garantir que esse voo seja perpétuo, precisamos introduzir o multiplicador de Munger, o número 25. Este é o centro gravitacional deste vídeo. Sema atingir 25 vezes o seu gasto anual investido, você vive sob o que chamamos de vulnerabilidade ativa. Qualquer turbulência no mercado ou um imprevisto familiar pode ser o vento que derruba sua aeronave permanentemente, transformando seus anos dourados em uma extensão precária da sobrevivência. Este vídeo não é sobre motivação barata ou dicas de economia doméstica. É o mapa tático para construir sua máquina de renda perpétua e garantir que você mantenha sua autonomia até o último dia, assim como Munger fez até os 99 anos. Vou te mostrar exatamente como calcular sua distância da pista e como blindar sua estrutura contra os predadores invisíveis que destroem patrimônios construídos em décadas. Se você não entende a física do acúmulo e da retirada, você está apenas torcendo para que o vento sopre a seu favor e o mercado financeiro não tem piedade de idosos despreparados. Mas antes de cruzarmos esse marco de segurança, você precisa entender o mecanismo silencioso que acontece no momento em que o motor para. E por que esse é o ponto exato onde a maioria das pessoas destrói sua própria liberdade sem sequer perceber o erro? O que acontece no minuto em que você desliga o motor e como a gravidade começa a cobrar seu preço imediato? É o que veremos agora. Imagina a cena. Você tem 60 anos, décadas de experiência nas costas, mas ainda precisa baixar a cabeça e aceitar o tom ríspido de um chefe de 30 que mal entende o seu setor. Você faz isso porque o custo da sua dignidade hoje é menor do que o custo do seu boleto de amanhã. Você não pode se dar ao luxo de ser demitido. Essa humilhação silenciosa é o primeiro sinal de que o seu planador está perdendo altitude rápido demais. Ou então, considere o choque de receber a primeira parcela da aposentadoria pública e perceber, com um frio no estômago, que o valor mal cobre o condomínio e o plano de saúde, que agora custa o triplo do que custava aos 40. O efeito prático é imediato. Você começa a reduzir o padrão alimentar, corta a carne, corta o lazer, e a sua vida, que deveria ser de descanso, vira uma planilha de guerra onde a inflação é o inimigo que avança sobre cada centímetro do seu prato. A dor se torna insuportável quando a fragilidade financeira atinge a sua identidade familiar. Suponha que um reparo urgente na casa ou uma cirurgia inesperada surja. Você se vê obrigado a pedir dinheiro aos seus filhos, invertendo a lógica natural da proteção. O impacto não é apenas financeiro, é a perda da autoridade e da privacidade. Você deixa de ser o patriarca para se tornar uma variável no orçamento de outra pessoa. Enquanto isso, o inimigo invisível, a inflação médica, age como um buraco negro, sugando o que restou da sua poupança mês a mês. Você toma a decisão ruim de manter aquele imóvel de aluguel antigo que era sua garantia, mas ele está vago há 6 meses, exigindo uma reforma que você não tem como pagar, tornando-se um dreno de IPTU e taxas. O isolamento social se instala porque você não consegue mais acompanhar os amigos em jantares simples. O peso da gravidade financeira é real, e agora eu vou te mostrar exatamente o mecanismo por trás disso. O que separa quem voa para sempre de quem cai de bico.
O segredo está na física do acúmulo e na força invisível que rege o seu patrimônio. Para entender por que o esforço isolado não garante uma aposentadoria segura, você precisa compreender a física do patrimônio através da nossa metáfora do planador. O seu custo fixo de vida é o atrito. Quanto mais pesado e luxuoso é o seu padrão de consumo, mais arrasto você gera e mais altitude. Ou seja, capital acumulado. Você precisa para manter o voo. A gravidade aqui é a sua taxa de retirada. Se você saca 8% ao ano de um fundo que rende apenas 6%, a gravidade vence e puxa sua aeronave para o chão em uma velocidade alarmante. Sem o motor do trabalho gerando empuxo, você depende exclusivamente da aerodinâmica do seu dinheiro. Se as entradas de dividendos são menores que as saídas de despesas, o sistema está em colapso, independentemente de quão rico você pareça para os vizinhos. O conceito fundamental que separa o sobrevivente do livre é a massa crítica, que aqui chamamos de multiplicador de 25. Antes de atingir esse marco, você está lutando contra a resistência do ar. Cada saque dói e cada crise de mercado ameaça fechar o seu trem de pouso antes da hora. Para vencer essa física, você precisa atingir a escape velocity, o momento exato em que o seu rendimento real, já descontada a inflação, é igual ou superior ao seu gasto mensal. A partir desse ponto, o capital gera seu próprio vento térmico. Ele se autossustenta. É um sistema fechado onde o dinheiro trabalha para preservar a si mesmo enquanto sustenta o piloto. Sem esse motor de ativos financeiros, você está apenas queimando as peças da própria asa para se manter no ar por mais alguns quilômetros. A regra de ouro desse mecanismo é simples. Antes do marco de 25 vezes o seu gasto anual, sua prioridade absoluta deve ser a defesa e o acúmulo agressivo. Você está na fase de subida, onde cada grama de peso desnecessário rouba altitude futura. Após cruzar o multiplicador de 25, o jogo muda para o posicionamento e a consistência. O objetivo deixa de ser ganhar mais e passa a ser não perder o que já voa. É a transição de quem busca o lucro para quem protege a estrutura. Se você ignora essa física e tenta voar alto com um plano pesado demais e pouco capital, o desfecho é matematicamente certo e cruel. Mas o que acontece dentro da mente de quem finalmente atinge essa altitude de segurança? Existe uma mudança química que altera todas as suas decisões de vida. Vamos dar um nó a essa primeira grande virada, a independência mental. A virada psicológica que o número 25 proporciona é o que chamamos de independência mental absoluta. Antes desse marco, suas decisões são filtradas pelo medo. Depois dele, elas são filtradas pela estratégia. Para entender isso na prática, considere o experimento entre Adalto e Benedito diante de uma situação de pressão real. Imagine que ambos recebem uma proposta de um antigo parceiro de negócios para investir em um projeto arriscado ou aceitar um cargo estressante que exige 12 horas de dedicação diária. Adalto, que confiou apenas no INSS e tem seu patrimônio preso em um imóvel ilíquido, sente o suor frio. Ele não pode dizer não. O medo de a inflação corroer seu benefício o obriga a aceitar a submissão, vendendo o pouco de saúde que lhe resta por uma promessa de oxigênio financeiro. Ele vive na ansiedade do prazo, calculando se o dinheiro acaba antes da vida. Benedito, por outro lado, já cruzou o multiplicador de Munger. Quando a mesma pressão o atinge, ele opera no modo estratégia. Ele olha para o proponente com a calma de quem possui o poder de recusa. Ele não precisa do dinheiro para sobreviver, então ele pode negociar termos, exigir autonomia ou simplesmente declinar o convite para passar a tarde lendo ou ensinando os netos. O marco dos 25 devolve a ele a dignidade e a racionalidade. Sua química cerebral muda porque o cortisol do estado de alerta constante é substituído pela dopamina da escolha. O que muda em Benedito não é o seu status social perante os outros, mas a sua relação com o tempo. Ele parou de contar quantos anos de vida lhe restam para saber se o capital vai durar e passou a focar exclusivamente em legado e liberdade. Essa transição é o que Munger descrevia como o estado onde você finalmente se torna o dono da sua própria mente. Você deixa de ser um passageiro assustado no seu planador para se tornar o piloto que decide em qual térmica vai entrar. A independência mental é o dividendo psicológico que o capital paga antes mesmo de cair na conta. É a liberdade de não precisar de permissão para ser quem você é. Agora que você entendeu a mudança interna, prepare-se, porque a matemática que sustenta essa paz é brutal e não aceita desaforo. Agora vem a virada matemática, e eu vou te mostrar uma comparação que vai fazer você olhar para o seu extrato bancário de uma forma completamente diferente. A matemática da sobrevivência é binária. Ou você tem massa crítica, ou você tem um prazo de validade.
Para entender o poder do número 25, imagine duas situações hipotéticas. No cenário A, você gasta R$ 5.000 por mês, o que soma R$ 60.000 por ano. Aplicando o multiplicador de Munger, sua meta é R$ 1,5 milhão. Se você decidir simplificar sua vida e reduzir esse custo para R$ 4.000 através de eficiência e menos luxo desnecessário, sua meta cai instantaneamente para R$ 1,2 milhão. Você acabou de ganhar R$ 300.000 sem precisar trabalhar um dia a mais por eles. Você apenas diminuiu o peso do seu planador. Essa é a beleza da regra dos 4%. Historicamente, quem retira apenas essa porcentagem do valor inicial investido, ajustando apenas pela inflação, tem 95% de chance de o dinheiro durar mais de 30 anos. Aos 50 ou 60 anos, essa é a única estatística que separa um aposentado de um pedinte. O capital é o seu parceiro invisível que começa carregando apenas as malas, mas termina carregando o avião inteiro nas costas. Se você tem R$ 100.000 investidos, um rendimento de 10% ao ano te dá R$ 10.000. Um valor que mal paga o seguro do carro. No entanto, quando você atinge o marco dos 25 e possui, suponhamos, R$ 2,5 milhões, os mesmos 10% geram R$ 250.000 por ano. O esforço matemático é o mesmo, mas o impacto estrutural na sua vida é a diferença entre a sobrevivência e a abundância. É aqui que entra a regra de 72. Se o seu capital rende 7% acima da inflação, ele dobra a cada 10 anos sem que você mova um dedo. O problema é que a maioria das pessoas tenta acelerar esse processo com riscos desnecessários antes de ter a base, caindo em ciladas que destroem o motor principal. O grande segredo de Munger não era a genialidade em escolher ações, mas a compreensão de que o juro composto é o único cuidador que você terá na velhice. Quando você cruza o multiplicador de 25, o dinheiro passa a trabalhar em turnos de 24 horas, protegendo seu principal enquanto garante a sua dignidade. Você para de sangrar o patrimônio e começa a colher apenas os frutos. Mas cuidado, é exatamente neste momento de aparente vitória que a maioria das pessoas comete o erro fatal que a joga de volta para o início do jogo. O grande filtro está logo à frente, e ele é desenhado especificamente para capturar aqueles que acham que já venceram a gravidade. É aqui que a maioria cai. No próximo bloco, vou te mostrar o perigo real. O grande filtro é a peneira invisível que separa quem conquista a liberdade de quem apenas a aluga por alguns meses. A armadilha mais perigosa é o que chamamos de saque da vitória. Imagine que você finalmente se aposenta e recebe uma bolada, seja do FGTS, da venda de uma empresa ou de um imóvel. A tentação imediata é materializar essa vitória. Você decide fazer a viagem dos sonhos em classe executiva ou trocar aquele carro de 10 anos por um utilitário de luxo. Esse erro é fatal porque você não está apenas gastando dinheiro, você está destruindo o núcleo do seu reator. Ao reduzir sua massa crítica logo no primeiro ano, você garante matematicamente que o plano falhará nos últimos 10 anos da sua vida, justamente quando você estará mais vulnerável e sem forças para voltar ao mercado. Somado a isso, surge o terrível efeito caranguejo da sucessão familiar. Assim que os parentes percebem que você tem liquidez, a pressão começa. São filhos pedindo adiantamento de herança para dar entrada em um apartamento ou parentes próximos em dificuldades financeiras pedindo um empréstimo que você sabe que nunca será pago. Ceder aqui, por um falso senso de caridade, é assinar sua própria sentença de dependência futura. Você troca a sua autonomia pelo financiamento da imprudência alheia. Lembre-se da regra de sobrevivência de Munger. Esse capital não serve para recompensar o seu passado de trabalho duro. Ele serve para comprar o seu futuro de liberdade. Gastar o principal é como cortar as cordas do seu planador enquanto você ainda está a 10.000 pés de altitude. O custo oculto de cair nessas tentações é o retorno forçado ao poço, mas agora com menos tempo e mais amargura. O mercado financeiro não tem piedade de idosos que foram generosos demais com o dinheiro que não podiam perder. Cada real retirado abaixo do multiplicador de 25 é um tijolo a menos na muralha que deveria proteger sua velhice. A disciplina nesse estágio não é avareza, é autopreservação. Se você quer ajudar alguém, faça-o com excesso dos dividendos, nunca com o motor da máquina. Se você sobreviver a esse filtro, você estará pronto para o blueprint que realmente funciona.
Agora que você conhece os perigos, eu vou te entregar o plano tático. Esqueça as teorias complexas. Vamos falar de armadura e soldados. No próximo bloco, o blueprint definitivo. O seu blueprint tático para a liberdade perpétua é dividido em duas frentes de batalha, a armadura e os soldados. A armadura é a sua defesa absoluta, e o primeiro passo é a criação de uma reserva de 3 anos de gastos em renda fixa pós-fixada. Essa liquidez imediata é o que garante que você nunca precise vender suas ações ou fundos imobiliários em um ano de crise brava, o chamado bear market. Se o mercado cair 30%, você não se desespera, porque sua sobrevivência está garantida pelos próximos 36 meses sem tocar nos ativos de risco. O segundo componente da sua blindagem é um plano de saúde de alta qualidade como custo fixo e negociável. Ele é o escudo contra o maior dreno de patrimônio na velhice, a inflação médica. Sem essa armadura, qualquer espirro da economia ou da sua biologia derruba o seu planador. Já os seus soldados são os ativos de expansão e geração de fluxo. O primeiro passo aqui é a conversão. Você deve transformar patrimônio ilíquido, como terrenos que não rendem nada ou casas de veraneio que só geram despesa, em ativos de geração de renda mensal, como FIIs e ações de dividendos globais. O segundo passo é aplicar a regra dos 25 para medir sua real distância da pista de pouso. Se você ainda não chegou lá, o terceiro passo é manter uma ocupação de baixo estresse que gere uma renda ativa mínima. Isso serve para que você não precise sangrar o patrimônio cedo demais, permitindo que os juros compostos terminem o trabalho pesado enquanto você ainda tem vitalidade. O progresso é medido mensalmente pela cobertura. Quantos dias do mês seus dividendos já pagam sem o seu esforço? Para que esse plano não naufrague, você precisa da Death List, a lista de proibições fatais que parecem inteligentes, mas são veneno puro. Primeiro, nunca seja o banco da família. Emprestar dinheiro que você não pode perder é o caminho mais rápido para a ruptura familiar e a pobreza. Segundo, livre-se de imóveis vazios que drenam IPTU e condomínio. Eles são furos no casco do seu planador. Terceiro, jamais invista em novidades tecnológicas ou promessas de ganho rápido que você não entende profundamente. Aos 60 anos, você não tem o luxo do tempo para recuperar um erro de 100% de perda. A alternativa segura é o feijão com arroz que Munger sempre pregou: ativos sólidos, lucros reais e paciência de aço. Mas a última parte desta jornada não é sobre os números que aparecem na sua tela. É sobre algo muito mais profundo que o dinheiro compra, mas que poucos sabem usufruir. Riqueza na aposentadoria não é sobre o saldo bancário que você exibe, mas sobre o dividendo invisível que ele paga todos os dias, a dignidade do não. É o sono profundo de quem não teme a fatura do plano de saúde, o cortisol baixo de quem não precisa de favores e a clareza mental de quem não é um peso nas reuniões de família. A verdadeira riqueza é a autonomia. É não precisar pedir permissão para viajar, não depender da caridade do governo e não ser uma variável de ajuste no orçamento dos seus filhos. O juro composto, que foi o seu melhor amigo na juventude, torna-se agora o seu único e mais fiel cuidador. Como Charlie Munger demonstrou, você não para de trabalhar porque o corpo falhou, mas porque o capital agora trabalha por você, permitindo que você foque apenas no que ama. Nesta jornada, saímos do poço da vulnerabilidade ativa, onde o seu motor poderia apagar a qualquer momento, e entendemos a física do seu planador. Vimos como o custo de vida é o atrito que te puxa para baixo, e como o multiplicador de 25 é a massa crítica necessária para o voo perpétuo. Passamos pelo experimento de Adalto e Benedito, provando que planejar o consumo é planejar a decadência, enquanto planejar a estrutura é garantir o legado. Vacinamos sua mente contra o grande filtro e os saques emocionais que destroem décadas de esforço em um único ano de imprudência. Agora, você tem o blueprint, a armadura da liquidez e os soldados dos dividendos. O plano está traçado, a pista está visível e o comando do manche está, finalmente, nas suas mãos. A autonomia é um troféu que se constrói hoje, tijolo por tijolo, ativo por ativo. Quero que você cele este compromisso agora. Escreva nos comentários: minha independência é inegociável. Use este espaço como um contrato com o seu eu do futuro. Daqui a alguns anos, quando você olhar para o lado e ver seus pares em dificuldades, você agradecerá ao seu eu de hoje por ter encarado a realidade com a coragem de um piloto veterano. O tempo voa, mas o seu capital pode voar muito mais alto se você souber pilotar a partir de agora.
Se o seu plano depende da caridade do governo ou dos filhos, você não tem um plano, tem uma esperança. E no mercado, a esperança não paga as contas. A sua maior herança para os seus filhos é a sua própria independência financeira.